Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui conosco, comigo, Marcos Leão, com a voz do Além Israel. E aí, tudo bem, pessoal? Tamo junto. Também está tudo bem, com Calunga, que deve estar por aí, certamente tudo corre como é que fala quando a gente fala? Nas mil maravilhas? Nas mil maravilhas, tá certo? Ah, corre tudo bem. Tá tudo bem com ele. Gente, olha só, nós estamos quase no 100º programa Calunga Responde, né? Isso é muito legal da gente poder verificar. Esse é o programa de número 99. Esse? Não, próximo não, né? Já é o seguinte. Então se preparem que a gente tem umas coisas legais para mostrar para vocês. Gente, eu queria contar uma história. Aliás, eu vivo contando história, mas eu quero contar uma que é bastante interessante, que eu me lembrei agora por um acaso, dessas minhas andanças aqui por Belo Horizonte. Eu vou contar essa história para vocês entenderem em que ponto eu quero chegar. Pois bem, Belo Horizonte, recentemente, está chovendo muito, graças a Deus, porque a gente precisa de chuva, né? Os nossos reservatórios de água aí estão todos quase vazios, e o legal, não sei se isso é legal, mas é que essa história se repete todos os anos, e daqui a pouco também vai chegar dezembro, janeiro, fevereiro, aí a gente vai ter as manchetes dos jornais falando de barranco que desmoronou, rio que transbordou, enchente, não sei o que também são todos os anos, né? São problemas que nunca se resolvem, sabe-se lá por que cargas d'água, né? Pois bem, estava vindo para cá, para o Instituto, e estava chovendo muito, mas eu desci do ônibus e entrei embaixo de uma marquise. E aqui em Belo Horizonte está tendo uns espaços agora, que é um processo de revitalização do centro comercial de Belo Horizonte, que se chamam feiras, né? São feira mix, que chamam geralmente. Então são vários boxes com várias lojas, com vários produtos, roupas, produtos Ting-Ling, que é o que mais tem. E aí eu então debaixo assim encostado numa loja, encostei meu guarda-chuva assim numa pilastra de uma dessas lojas, desses quiosques. O meu guarda-chuva estava seco, que eu não havia aberto ele ainda, tinha recém-descido do ônibus. Aí a menina da loja, num balcão, virou para mim e falou assim: o seu guarda-chuva está molhando a minha caixa? Aí, num tom meio assim, agressivo, para dizer a verdade. Eu falei assim, não, o meu guarda-chuva não está molhando a sua caixa, mesmo porque ela já está molhada em função da chuva que está caindo aqui. E como ela é sua, eu acho que você deveria tomar providência de vir sanar esse problema aqui, se você valorizar um produto que você já comprou. Falei assim com ela. Aí ela virou para mim e disse, mas você poderia fazer o favor de movê-la para mim? Eu falei, não vou movê-la, porque eu não tenho essa obrigação de fazer isso. A coisa é sua, você vem e faça. E ela pegou e falou assim, mas você é muito mal educada. Eu falei assim, não sou muito mal educado não, é porque eu sei falar não. E nesse caso, a maior interessada é você vem aqui e retira. Se você tivesse falado comigo num outro tom, não esse que você está falando comigo, eu tiraria no maior prazer, mas com essa imposição de voz e essa sua postura mal educada, sinto em dizer, não vou ser conivente com isso não. E aí a coisa ia descambar por por um bate-boca, mas ela viu que era mais interessante ela tirar a caixa dela, a caixa de som dela da chuva, do que vir bater boca comigo, e foi o que ela exatamente fez. Aí vocês vão ficar perguntando assim, Marcos, por que você está contando essa história? Porque algum tempo atrás, nos meus atendimentos terapêuticos, eu recebi uma pessoa e ela se sentou diante de mim no processo de amnésia, e entre várias coisas, já havia começado a conversa, eu perguntei a ela, pois é, então como eu posso te ajudar? Essa pessoa virou para mim e falou assim, não, eu quero aprender a falar não. Eu não sei falar não. E eu estou vivendo uma experiência de enfermidade física que, entre várias outras coisas que eu estou aprendendo com isso, eu verifiquei que uma das possíveis causas para eu estar vivendo assim, essa doença, é porque eu não sei falar não. E eu quero que você me ensine a falar não. Eu não quero mais ser
uma pessoa nessa posição. E essa pessoa falou uma coisa para mim muito legal. Ela falou assim: eu quero ser o tio mau do Rei Leão, eu quero ser a madrasta má da Branca de Neve, eu quero aprender a falar não. E a conversa foi desenvolvendo de uma maneira muito legal. E essa pessoa relatando os inconvenientes que ela está vivendo e que, a partir de um determinado momento, ela começou a perceber que a maioria das dificuldades que ela vive é justamente por ficar sempre dizendo sim, aceitando as questões inúmeras que a vida, a família, os amigos de trabalho, os relacionamentos afetivos a impunham a partir do momento em que ela não sabia falar não. É claro que o processo, a gente ainda está em terapia, né? E nós estamos fazendo uns exercícios muito interessantes e depois, num terceiro momento em que nós estivemos juntos, de retorno, essa pessoa chegou super feliz dizendo para mim que havia dito vários nãos e aquilo estava fazendo com que ela se sentisse muito bem, né? Então, assim como essa pessoa, existem muitas outras, inclusive alguns de vocês que estão me ouvindo aí, vivem situações semelhantes, né? O não, ele não é um processo que denota em nós uma incapacidade de empatia, ou seja lá o que for. O não, quando a gente sabe dizer no momento apropriado, numa entonação apropriada, é um elemento que põe limites nas pessoas, porque nós somos pessoas sem limites. É um momento em que você, através desse não, você diz que se importa com aquela pessoa. É um momento em que você diz o não, você imputa à pessoa a responsabilidade dela fazer aquilo que lhe cabe, como o exemplo que eu dei da proprietária da dona da caixa de som que estava molhando e que foi grossa, né? E sabe-se lá por que circunstância. Mas o fato é que foi uma experiência incrível, em que eu vi uma situação sendo apresentada à minha pessoa enquanto terapeuta, né? E uma situação que incomoda, enfermiça a pessoa emocionalmente, fisicamente. E um tempo depois, bem recente, eu vi então a oportunidade de aplicar isso. Não que eu não saiba dizer não, eu sei dizer não, mas eu quis experimentar essa satisfação de colocar essas coisas ou os pingos nos is a partir de um enfrentamento saudável, educado, sem nenhuma prerrogativa de agressividade. Apenas colocar limite em algumas pessoas que excedem na maioria das vezes. Tá bom? Então, se você não sabe dizer não, comece a falar anyhow too. Ai, meu Deus, é muito bom isso. Bom, então vamos lá, né? Vamos dar início ao nosso trabalho. Vou me preparar aqui para que nós possamos ter a presença do Calunga num bate-papo gostoso, já que o programa é dele. Não saia daí não, que eu volto já já. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que nos dê a condição de avaliar a importância desses momentos em que estamos juntos, na proposta de dar um passo a mais, um passo adiante à nossa autodescoberta, à valorização de elementos que nos fazem pessoas diferentes, dotadas de características diferentes e que estão dentro do processo de crescimento e de autodescoberta. Que nós possamos aproveitar, estejamos em que dimensão da vida estivermos, dimensão física, dimensão espiritual, possamos dar valor a cada minuto, a cada instante, fazendo da nossa vida um processo de autodescoberta, de entendimento para conosco mesmo, para que a gente alcance o nosso destino quanto antes, que é a perfeição e a felicidade. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Renoir Budan. Ele é de Portugal. A pergunta é a seguinte: como funciona toda a organização espiritual para que ocorra a lei de causa e efeito? Na hora em que a lei tem que acontecer, existem benfeitores espirituais que acionam os acontecimentos e posicionam cada encarnado no lugar correspondente? Existem departamentos específicos para o efeito?
Graças a Deus. Se assim fosse, nós seríamos marionetes, né? Conduzidos de uma forma totalmente inadequada, cerceados no nosso livre-arbítrio. Aliás, não teríamos livre-arbítrio algum. Lembrando que o livre-arbítrio, ele é compatível com a capacidade que o indivíduo tem de discernir no que diz respeito a seus propósitos de vida e a maneira com que ele se adequa aos desafios que lhe apresentam no cotidiano da vida, seja na vida física ou na vida espiritual. Os mecanismos inseridos na vivência de qualquer ser que já atingiu a racionalidade e já consegue decidir por si mesmo, quais são os passos que deva tomar, já estão inseridos dentro da mecânica da vida, não é? Não há um setor automatizado, informatizado, em que indivíduos fiquem numa constante observação das criaturas que estão se movimentando no teatro da vida, ou, acionando os recursos que lhes são apropriados individualmente, levando em consideração o propósito de levá-los a dias melhores. As leis que organizam a vida dos seres viventes já foram estabelecidas pela inteligência maior, ou o que nós podemos chamar de Deus, e dessa forma elas se movimentam automaticamente, gerindo as necessidades das criaturas e sendo acionadas pelas próprias criaturas nos momentos em que elas incidem sobre uma relação de vida antinatural ou inadequada à escola planetária onde ela se movimenta. É claro que existe uma lei universal, que é a lei do amar uns aos outros como se fossem a si mesmos, fazem parte de toda a estrutura de escolas planetárias que nós conhecemos ou desconhecemos. As criaturas, elas foram originadas pelo amor em essência, que nós chamamos Deus, e foram colocadas numa estrutura de vida organizada também por essa inteligência amorosa, que é também justa. Então, dentro desse propósito, não há como qualquer outra inteligência, num nível evolutivo parecido com o nosso, ou um pouquinho mais avantajado, que possa organizar e dar direcionamento à vida de quem quer que seja, porque, tirando as criaturas que eu, Calunga, não conheço, mas que são catalogadas como seres puros, os demais estão na característica de seres em evolução. E quando nós estamos inseridos nesse processo de autodescoberta, geralmente, quando a gente intitula ou estabelece, por uma lei de julgamento ou de crítica, uma decisão na vida de quem quer que seja, a gente se equivoca. Então, não há por que esse mecanismo ser gestado por inteligências encarnadas ou desencarnadas, né? Ele já se movimenta por si. Como eu disse, essa inserção ela é inerente a toda criatura que adquire a sua individualidade ao pensar e ao sentir. O que eu quero dizer é o seguinte: toda criatura, dentro do processo evolutivo, quando ela alcança a capacidade de raciocinar, de elaborar uma linha de conduta a partir da sua vontade, com lucidez, ela automaticamente é inserida dentro dessas leis, que são as leis da igualdade, as leis de progresso, a lei de causa e efeito, e todas essas que regulam a sua existência, ou as nossas existências, para que a gente, incidindo sobre elas, primeiramente, aprenda a não se comportar de forma que a gente as acione de novo num processo de educação em relação a nós mesmos, e ao mesmo tempo entendamos que o grande arquiteto do universo, o ser que ama na infinidade e também é justo na infinidade, não castiga, não pune, não está ali olhando aleatoriamente o fruto da sua criação e estabelecendo dias melhores ou dias piores aos seres
que ele deu vida. Isso não existe. O que existe aí somos nós nos movimentando na essência desse Criador, autônomos, indivíduos, aprendendo a fazer com que todos os nossos atos correspondam, na perspectiva das nossas ações, a um senso de responsabilidade. E dessa maneira, não culpar quem quer que seja dos nossos deslizes, descasos, desmazelos. Tudo isso é fruto desse nosso processo meio equivocado de lidar com a vida. Assim como todas as vezes em que a gente tem êxito, todas as vezes em que a gente tem construção de situações felizes, também é nosso mérito. É claro que nós, os espíritos desencarnados, por uma função que nos gera também prazer e oportunidade de aprendizado, de crescimento, ajudamos nesse processo, intuímos, né? Apresentamos possibilidades quando o indivíduo encarnado está diante de alguma coisa que gere nele indecisão, insegurança. Mas a aceitação dessa sugestão, dessa intuição e o processo de dinâmica daquela ideia, daquele contexto que foi apresentado pela espiritualidade é do indivíduo, é do ser encarnado. Então não existe esse instituto, né? esse setor onde espíritos de categoria for, gestando esse mecanismo, organizando, decidindo, por assim dizer. Isso é totalmente inapropriado e qualquer ser, pelo menos no meu conhecimento, eu, Calunga, não tenho conhecimento desse tipo de intervenção, mas mesmo que ele existisse, seria totalmente incoerente e iria de encontro ao que nós entendemos como a suprema inteligência ou a divindade superior que ergueu e estruturou toda uma dinâmica para o universo que a gente conhece e desconhece, para que a manifestação da vida se desse criando nos indivíduos, em suas criaturas, esse processo de autoconhecimento, individualidade, fazendo com que a gente se tornasse responsável por tudo aquilo que desencadeia a partir das nossas ações. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.